E aí, galera, acabei de ver que o Senado conseguiu barrar a CPI do dia 8 de janeiro, né? Acabei de ver até no antagonista, né? Deixa eu ver se eu consigo achar a matéria aqui, que eu perdi a matéria. A droga isso. Mas, basicamente é o seguinte. Não vai dar em nada em relação ao que aconteceu naquele dia, né? Eles conseguiram muito bem, né, fazer tudo o que eles queriam fazer. A gente sabe muito bem que CPI no Brasil não dá absolutamente em nada, mas algumas pessoas acreditam e tal, que alguma coisa iria acontecer, que os fatos têm que ser apurados, que tem que cobrar, que tem que ter esperança nas apurações. Galera, é o seguinte, como vocês sabem, eu não tenho esperança de absolutamente nada que envolva essa nação. Eu já falo, né, que o postinho é intancável, que esse lugar não vai dar em nada, que esse lugar é um purgatório no planeta, tá? Quem é brasileiro está no purgatório. Mas eu até respeito, eu até entendo as pessoas que têm alguma esperança que alguma coisa aconteça, tá? Eu não tiro legitimidade de você acreditar que um dia o Brasil vai melhorar, que as coisas vão dar certo. Assim, tudo bem, tá? Respeito e tal, discordo absolutamente nisso. Mas não vou encher o saco de quem quer ter esperança. Mas a gente vê sempre alguns espertinhos que querem assim, dar de dedo na cara dessas pessoas, em tretas no Twitter e tal. É o seguinte, cada um acredita no que quiser. Eu não acredito em nada que envolva uma CPMI. CPI, CPMI, no Brasil tudo acaba em pizza. Ah, já isso acontece direto, mas alguns querem acreditar no conto de fadas, no conto da carochinha e tudo mais. É assim mesmo, assim é a vida. Tá? As pessoas que querem acreditar no que elas quiserem. Tá? A gente só dá aqui a nossa opinião. Gostou quem gostou. Quem não gostou, tudo bem. Né? Não posso fazer nada. Né? A pessoa vai ficar com raiva de mim sozinha, porque eu só dou apenas a minha opinião, independentemente se alguns gostam ou não. Tá? Agora, sobre o que está acontecendo é o seguinte: a gente sabe muito bem que a mídia tem um lado, tá? Não é nem defendendo o governo anterior. A gente sabe muito bem que a própria mídia, quando era com o governo anterior, era muito leão e muito lesse cachorrinho com o governo atual. Agora até com algumas declarações do Lula em relação até ao corpo do ministro da Justiça, né, o Flávio Dino. Tipo assim, a gordofobia do Lula não é um problema. Né? O Lula falar lá da aparência lá do ministro dele, não há problema nenhum. Mas a gente sabe muito bem que uma fala semelhante do Bolsonaro, o mundo ia cair. Lembra quando ele falou lá da Thaís Uyama, né? Chama ela de japonesinha porque ela tem o zóio puxado, tal qual uma japonesa, né? Deu deu no que deu, né? A repercussão foi muito grande, tá? Cabe nós lembrarmos dessa situação e até nessa questão aí da picanha, o preço da picanha, que o painho baixou a picanha pro povo comer carninha, pro povo comer um churrasquinho, né? Ou o presidente do povo, né? Sabe muito bem que esse alarde todo pela picanha do painho é apenas colchão duro. O corte da picanha fatiada não é muito picanha. É colchão duro, galera. Aí muita gente leva, assim, se leva a acreditar muito por inocência, por isso, e também por mau caratismo. Sabe muito bem, se fosse o Bolsonaro falando que o preço da picanha baixou, ele falar, não, é picanha, é chão duro. Mas como é o Lula, eles vão ficar calados. É assim que funciona a honestidade da mídia brasileira. Cabe nós lembrarmos que eles têm dono, que eles têm um lado. Tá? Em relação a isso, a gente nunca deve esquecer. Nunca. Mesmo que. Mas o Bolsonaro é isso, o Bolsonaro é aquilo. Aqui nem é uma defesa em si do Bolsonaro, mas constatar
que se o Bolsonaro falasse da picanha fatiada com picanha, o Procon ia cair em cima, a STF ia cair em cima, a mídia ia cair em cima. E estão todos calados com a petezada falando da picanha que é puxão duro e fica por isso mesmo. Tá? E a desinformação passa para frente. Tá? Que a mídia é um agente desinformante. Tá? A mídia que, por exemplo, está calada do que está acontecendo no Rio Grande do Norte, porque a gente sabe muito bem que em outras situações, se fosse um governo que não fosse de esquerda de fato, como é o governo do Rio Grande do Norte, a gente sabe muito bem que o governador iria cair, porque a governadora Fátima Bezerra é do PT. E o caos está instalado naquele estado. Inclusive, algumas pessoas estão achando até bom, pessoas que se dizem cristãs, né? Que cristianismo é esse que acha bom o que está acontecendo, porque a maioria das pessoas de lá não votou no Bolsonaro. Então, na cabeça dessas pessoas, desses fariseus, a população tem que ser penalizada. Não é assim que as coisas funcionam, galera. A gente tem que ter discernimento. Mas voltando ao assunto, é muito engraçado. A governadora, nada irá acontecer com ela, não vai ser responsabilizada, porque o governador do Distrito Federal, quando aconteceu o negócio lá do Rio de Janeiro, ele foi afastado pelo Alexandre de Moraes. E aí, vai acontecer alguma coisa? A governadora do Rio Grande do Norte vai ser responsabilizada? Sabe muito bem que não. Sabe muito bem que ela, por ser aliada, por ser do governo, né, aliada ao governo atual, nada vai acontecer com ela, tá? Isso aí, galera, é um fato. A gente não pode ser desonesto intelectual para negar isso, tá? Que existem dois pesos, duas medidas, tanto das autoridades quanto da mídia que está nesse país, tá? Nós sabemos muito bem como funcionam as coisas. E essas três situações, elas mostram isso de uma maneira muito óbvia e só acredita na mídia quem quiser, tá? Quem quiser, porque é muito grave o que está acontecendo no Rio Grande do Norte, porque pessoas inocentes, trabalhadores, estão sem ônibus, praticamente ficaram sem ônibus para voltar para casa, porque bandido, a primeira coisa que bandido faz é atacar a população. Eles querem atacar as autoridades e eles atacam a população para atingir as autoridades, para fazer o quê? Aquela tática de jogar a população contra o Estado, tá? E o Estado em si ele não é prejudicado. Se você vê bem, o alto escalão do funcionalismo público, das autoridades, dos comandantes, de todo o alto da elite de funcionalismo público, seja de qual estado for, ganham muito bem obrigado, estão encastelados em suas casas. A governadora, o secretário de segurança, secretário de justiça, ministros, o que for, de todo tipo de estado, todo tipo de lugar, prefeitos, vereadores, estão salvo de cidades pequenas, que acontece muita coisa com político de cidade pequena, isso aí a gente tem que falar também. Mas em situações dessas, as pessoas que, por exemplo, eles querem atingir, não são atingidas. Elas estão seguras, muito bem seguras, muitos deles têm seguranças. Agora, o cara que sai do trabalho, tem que pegar um ônibus para atravessar a cidade, ele é atingido. Ele é atingido por quê? Porque ele não tem os recursos que as autoridades têm. As autoridades que os bandidos querem atingir em retaliação porque lá a comidinha é isso, a comidinha, a marmitinha tá azeda, não sei o que não estão sendo tratados a pão de ló, não sei o que, ele sabe como funciona. Aí eles dão um recado. Qual que é o recado? Botar fogo em ônibus, quebrar loja, atingir delegacia, e é assim que funciona. Né? É assim que funciona. E é aquela coisa, a população é penalizada. Por isso que eu acho lamentável até a postura de alguns achando bom. Ah, tá vendo? Fizeram L, bem feito, tem que sofrer.
Não é assim que você vai convencer daqui 3 anos, 2026, vocês vão ter que convencer a população a não votar no PT. Mas como que você convence alguém falando que ela merece passar por aquilo? Porque nem todo mundo votou no PT ali. A maioria votou. Sim, votou. Mas e os que não votaram? E mesmo aqueles que votaram, mas não são pessoas mal intencionadas, podem cair no erro de análise, porque isso, por aquilo. Não importa o motivo, ainda são seres humanos. E me surpreende, não, na verdade não me surpreende nada, mas surpreende alguns que eu sei que surpreende. Que engraçado, são pessoas que se dizem católicos, cristãs. Olha o cristianismo dessas pessoas, porque não votou no político que elas gostam, né? Agora, é muito engraçado que diferença que esse tipo de gente tem, por exemplo, dos militantes petistas, que falam que Santa Catarina é um estado nazista, que o sulista é nazista, supremacista, que não sei o que eles são todos neonazistas. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Nem todo mundo que é sulista nazista. Mas assim, que diferença? Que diferença vai? É bem feito, porque quando acontecer alguma tragédia, a primeira coisa que petista fazia, falar, bem feito, olha só quem venceu lá. Vocês estão fazendo a mesma coisa? Porque o Lula venceu lá, então eles merecem. Que diferença tem? Entendeu? Isso aí, botem a mão na consciência, tá? Para não fazer a mesma coisa que o inimigo faz. Ou eu creio que uma pessoa assim não é tão inimigo assim de um petista. Afinal, o pensamento é semelhante. Se o pensamento é semelhante, é por que são inimigos, né? E eu me questiono sobre certas coisas, certas situações, certos comportamentos, tanto de direitista quanto de esquerdista, tá? Então, basicamente o vídeo eu não vou me alongar muito, tá? Era só pra falar o que eu penso sobre certas coisas aí que realmente não tem cabimento, sabe? Certas situações e certas atitudes, certas pessoas aí que acham que são arautos da moralidade, arautos da justiça e outras coisas mais, mas não são porra nenhuma. Vamos convir que não são nada, absolutamente nada vezes nada, tá? Então, eu vou sair aqui e a gente se vê numa próxima, galera. Até mais.